Hoje nós vamos desvendar a famosa confusão da palavra pai em hebraico. Há muita confusão acerca dessa palavra. Eu me deparo com muita gente perguntando se é de um jeito, se é de outro, como é que fala, o que é hebraico, o que é... Enfim, então hoje eu precisei gravar esse vídeo aqui para explicar, desfazer, desmistificar esta confusão do nome pai em hebraico. Então fique aqui comigo neste vídeo para você aprender como nós vamos explicar isso. Shalom, shalom, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno e também professor de cultura judaica. Eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, e estou aqui para te dar esta dica, vamos desfazer esta confusão. Ainda nós vamos falar de outra palavra em hebraico, a palavra mãe, né? Se a gente vai falar de pai, a gente também vai falar de mãe, ok? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Você que é novo aqui, eu vejo que muita gente que assiste esses vídeos não são inscritos. Por favor, se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo. Curta também esse vídeo, veja os outros vídeos para você continuar a aprender. Tem bastante conteúdo, eu sempre escrevo aqui nos comentários, tem bastante conteúdo para você, tá? A primeira coisa, a primeira regra aqui para você entender o que eu quero dizer nesse vídeo é justamente você tem que saber o hebraico, tá? Então, eu quero também deixar aqui no primeiro link aqui da descrição um curso completo de alfabetização hebraica, que essas letras não mais ficarão sendo tão diferente, sendo esse bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos ao conteúdo do vídeo. É o seguinte: o que eu quero dizer com a confusão do pai em hebraico? Porque nós temos realmente quem não viveu, quem não sabe do contexto de Israel, cria-se essa confusão, sim, tá? Nós vamos falar aqui sobre a palavra pai e nós vamos falar sobre a palavra mãe, tá? Eu poderia falar sobre a palavra avô e avó também, tá? Mas nós vamos focar nessas duas palavras, pai e mãe, em Israel. Então assim, eu já abri esse vídeo falando, se você não me conhece, eu abri esse vídeo falando acerca de que eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, convivi com muitos israelenses, com muitos judeus, a terra da Bíblia, enfim, morei na cidade sagrada de Jerusalém e tem uma questão que é cultural de Israel. Você nunca deve fazer uma tradução ao pé da letra, porque aí você cai em erros de expressões, tá? A confusão que eu quero desmistificar para você aqui nesse vídeo é a seguinte: existe a palavra pai em hebraico e existe a palavra pai em aramaico, ok? A palavra pai em hebraico, atenção, ouça bem, nós falamos av, tô colocando bem grande aqui na tela, av, com V mudo, AV, não é ab, não é ava, não é avu, av, ok? Av é a palavra pai em hebraico. Só que, atenção, não se usa esta palavra para, por exemplo, um filho chamar o pai. Não se usa. Em Israel, não se usa. Ok? Se você vê uma criancinha na rua chamando pelo seu pai, ele vai chamar de Abba. Abba, e Abba não é hebraico. Abba é uma palavra em aramaico. Então eu vou colocar aqui na tela, vou explicar, eu vou desenhar aqui para você conseguir entender que nós temos 2 palavras, Av em hebraico, que é pai, e Abba em aramaico, que é pai.
Então veja bem, o substantivo pai em hebraico é ave, só que não é usado em Israel esta palavra para o substantivo pai, para se chamar o pai. Então as criancinhas, as pessoas chamam o pai em Israel de Abba. 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 Abba significa pai. Não é paizinho, não é meu paizinho, amorzinho, não. É só a mesma palavra pai em aramaico, que é uma língua que os judeus usaram aí por muito tempo na sua diáspora, né, nos seus exílios, quando eles estavam debaixo de outros povos, desde Babilônia. Então, a palavra Abba é a palavra pai em aramaico. Quando nós vamos colocar, por exemplo, um sufixo nesta palavra, por exemplo, meu pai, já não se usa o aramaico, e sim o hebraico. Você está conseguindo entender? Então é o seguinte, se eu quiser falar, há uma expressão muito famosa que é Avraham Avinu. Avraham Avinu, que é Abraão, nosso pai. Este Avinu, sim, a partícula é hebraica e não aramaica. Então, a palavra pai, para se chamar esse substantivo de pai, usa-se apenas o aramaico, o Abba. Mas, se tem um sufixo na palavra, no caso de Avinu, usa-se o hebraico. Ok? Então, para resumir aqui, para a gente usar a palavra pai em hebraico se chama Abba, em Israel. Estou falando no contexto de Israel. Israel hoje moderno, perfeito? Então usamos a palavra Abba. Com algum sufixo, aí sim usa a palavra hebraica, ok? Que é Av, Avino, Avi, que é meu pai, Avichem, que é o vosso pai. Enfim, então é isso que eu queria explicar para vocês, eu acho que está bem explicadinho. E também existe o substantivo mãe. Então, assim como o substantivo pai é usado em aramaico, o substantivo mãe também é usado em aramaico, tá? Então, a palavra mãe em aramaico é ima. Ima. Os meus alunos que estudam particulares comigo, nós vemos isso no primeiro vocabulário. Ima significa mãe em aramaico. Ima é mãe em aramaico. Mãe em hebraico nós falamos em. Só que não é usado. Você nunca vai ver uma criancinha falando em, como mãe, não é ima. Ima e aba. Ima e aba. Então essa é a principal diferença cultural que você vai encontrar em Israel. As criancinhas chamando aba, pai, aba, que significa pai, e também a questão de ima chamando como mãe, tá? Só que mãe em hebraico é em, ok? Então esta é a curiosidade, eu queria gravar esse vídeo justamente para explicar esta questão cultural desses tratamentos, né, que é usado em Israel. Então nunca mais confunda. Eu vejo muita gente que provavelmente não viu a minha aula, não viu essa aula ou não sabe disso, falar Abba Pai. Abba Pai. O que é Abba Pai? Abba Pai é pai, pai. Pai, pai. Não tem sentido essa expressão Abba Pai. Porque Abba já é pai. Então é como se fosse pai, pai. Então não tem sentido isso. Abba já é pai, entendeu? Então precisamos estudar a cultura, precisamos ir até o hebraico, precisamos entender o contexto cultural que essa expressão está inserida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, muito obrigado por ter chegado até aqui, se inscreva nesse canal, compartilhe para mais e mais pessoas aprenderem assim como você, tá? Desmistificando essa confusão. Muito obrigado, shalom, shalom, ul hitraot.